Você faz obras maiores que as que o Senhor Jesus Cristo fez? João capítulo 14, versículo 12. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Você faz mesmo as mesmas obras que o Senhor Jesus Cristo fez quando esteve aqui na terra, com seu corpo físico em carne, antes de subir ao céu, nos 3 anos de ministério terreno, quando ele esteve aqui? Em João no capítulo 14, versículo 12, o Senhor Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Os falsos profetas aproveitam vários textos da palavra de Deus e os torcem para enganarem as pessoas que, na verdade, não examinam as Escrituras Sagradas. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 15, ele alertou a respeito desses falsos profetas. Ele disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. No mesmo capítulo 7 de Mateus, nos versículos 21 a 23, o Senhor Jesus continua dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas ou milagres? No versículo 23, o Senhor Jesus Cristo, conforme está descrito aqui no versículo 23, responderá a esses falsos profetas. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entre vários textos da palavra de Deus que os falsos profetas se isolam e dão interpretação particular. Conforme nós lemos em João capítulo 14, versículo 12, este é um versículo que os falsos profetas fazem isso. Agora, vamos analisar o texto do seu contexto. No próprio texto de João capítulo 14, no próprio capítulo, nós vemos que o capítulo não se refere a curas, não, e nem a sinais. Aí está o segredo. Os falsos profetas trocam a palavra obras por sinais, mas não são a mesma coisa. O Senhor Jesus Cristo, ele falou aqui em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no texto aqui nós lendo o capítulo todo, nós vemos que ele se refere a respeito da palavra que ele veio trazer aqui à terra. Ele fala sobre o Espírito Santo, o mesmo Espírito de Deus que veio testemunhar do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Quando o Senhor Jesus subiu em carne, como ressuscitou com corpo físico, conforme Lucas, capítulo 24, versículo 39, em carne e ossos, como subiu ao céu, de lá do céu, ele enviou o Espírito Santo para que estivesse conosco para sempre e testemunhasse do nome dele. A finalidade da vinda do Espírito Santo para habitar aquelas pessoas que se convertessem ao Senhor Jesus, conforme Efésios 1,13, não é outra senão anunciar o Evangelho da salvação da alma, que é o livramento da condenação eterna ao fogo do inferno. O Espírito Santo veio testemunhar da mesma forma que o Senhor Jesus desceu do céu, quando desceu do céu, veio fazer e fez. As curas, os milagres, as maravilhas que o Senhor Jesus operou são nada em referência com relação até às ressurreições dos mortos. Não são nada em comparação
com tantas almas que ele salvou enquanto esteve aqui, livrou da condenação do inferno. Por exemplo, os leprosos. Jesus Cristo curou 10 leprosos. Apenas um voltou para dar glória a Deus. Então Jesus Cristo disse a ele: a tua fé te salvou, a tua, não a de todos. Todos os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo, porque um só deu glórias a Deus. Então o mais importante não foi a cura do corpo da lepra, mas a salvação da alma daquele homem. Em Lucas, no capítulo 19, versículo 10, o Senhor Jesus fala a respeito do motivo principal da vinda dele aqui na terra. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é salvar? Salvar é livrar. Livrar da condenação eterna ao fogo do inferno. Ao ladrão que estava ao lado do Senhor Jesus na cruz, ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Não foi no purgatório, ou um dia reencarnarás, irás dormir no túmulo. Não. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. E ele foi para o paraíso. Por que isso? Porque, segundo está escrito em 1 João, no capítulo 1, versículo 7, o sangue de Jesus Cristo é poderoso para purificar qualquer pecador que se arrepende de seus pecados antes de morrer e se converte somente ao Senhor Jesus. Purificado dos pecados pelo sangue do Senhor Jesus, aquele homem que era um bandido, um marginal, um ladrão, ele foi salvo, livre da condenação eterna ao fogo do inferno, e foi levado no mesmo dia para o paraíso de Deus. Foi isso que aconteceu. O mesmo Jesus que ressuscitou em carne, em corpo físico, ele morreu na cruz derramando seu sangue como único pagamento pelos teus pecados e pelos meus, porque nós não podemos pagar um pecado só, nem com religião, com obras. Efésios 2:8-9 diz que pelas obras ninguém pode ser salvo, porque é pouco para pagar um preço tão alto, que é a salvação da alma, o livramento do inferno e a entrada no céu de Deus. O que então o homem precisa fazer? Conforme Atos capítulo 3, versículo 19, a mesma coisa que aquele homem que era um bandido que estava ao lado de Jesus numa cruz, fez. Diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É preciso arrepender-se de verdade dos pecados e se converter somente ao Senhor Jesus, que é o único caminho, única verdade e única vida eterna, conforme está escrito em João mesmo, que lemos no capítulo 14, no versículo 6. Então, que obras são essas que o Senhor Jesus Cristo falou? É lógico que ele não fala no capítulo 14, versículo 12, que essas obras são obras de curas de enfermos. Até porque os falsos profetas jamais ressuscitam mortos. E quando ele mandou curar os enfermos, conforme está escrito aqui em Mateus capítulo 10, versículo 8, ele mandou ressuscitar mortos também. E eles não fazem isso. Ele não disse alguns mortos, mas os mortos. Ele diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. E eles faziam tudo de graça. Não havia pagamento nenhum pelos que eles faziam. Então, que obras são essas que fala João capítulo 14, versículo 12, que Jesus falou? Que obras são essas? Com certeza não referem-se a sinais, como os falsos profetas, isolando o texto e trocando a palavra obra por sinais, estão fazendo. Não. Obras é o que aqueles que ficaram fizeram. Aquelas pessoas que foram curadas, que foram ressuscitadas, morreram também. Mas as suas almas, se eles se converteram de verdade ao Senhor Jesus Cristo, foram salvas, como aquele homem ao lado de Jesus na cruz, que se arrependeu antes de morrer e se converteu somente ao Senhor Jesus. Essa é a obra que o Senhor Jesus veio fazer. Conforme Lucas, que já lemos antes, capítulo 19, no versículo 10, que diz: porque o Filho do Homem veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio curar e ressuscitar mortos, ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E por que ele disse que fará obras maiores do que essas? Porque ele disse: eu vou para o Pai e vocês vão ficar aqui na terra. E foi o que aconteceu. Os 3 anos que Jesus esteve aqui na terra, a quantidade de pessoas que ele ganhou para ele mesmo, que salvou naquele momento, foi menor
do que aquelas que estão sendo salvas depois da sua ida para o céu com o envio do Espírito Santo, porque esse tempo todo, 2 milênios, mais de 2 milênios, se passaram e milhares de pessoas se converteram ao Senhor Jesus. E você também precisa fazer isso, para que sua alma seja salva, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. E a obra salvadora é a obra principal que Deus quer fazer com você hoje. Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. João capítulo 6, versículo 29.